Boa noite. O orador do Grande Expediente destaca projeto para o Complexo Turístico da Roselândia. Vários documentos que o senhor Iradi nos trouxe. Esse é o desenho arquitetônico do projeto. Tem um teleférico lá, tem pessoas que nem sabem disso, um teleférico lá há muito tempo. Tá aqui ó, o desenho dele, uma cuia de chimarrão e até a chaleira. Grupo de trabalho será criado para agilizar o retorno das operações no aeroporto Lauro Kurtz. Também estamos criando, a partir da semana que vem, um grupo de trabalho que vai ser liderado pela Prefeitura de Passo Fundo, com todas estas lideranças, para que a gente possa acompanhar semanalmente todos os encaminhamentos do aeroporto. Câmara de Vereadores realiza debate sobre Outubro Rosa. Ele não é um tema específico de assunto de mulher. Ele é um assunto de saúde pública, é um assunto que atende e exige a atenção de todos para que todas as pessoas tenham o máximo de informação com autocuidado. O governo do estado apresenta plano de 280 milhões de reais para a segurança pública. A Brigada Militar tem aqui 116, quase 117 milhões de reais. No Corpo de Bombeiros Militar, 38 milhões. Na Polícia Civil são 86 milhões. E no Instituto Geral de Perícias, 15 milhões. O vereador Michel Oliveira foi orador do Grande Expediente desta quarta-feira. Na tribuna, o parlamentar destacou a história do empresário Iradi Leimer, fundador do Complexo Turístico da Roselândia. Durante o seu discurso, o vereador evidenciou a iniciativa e os esforços de Iradi Leimer por ter dedicado a sua vida à criação e ao desenvolvimento da Roselândia. Mostrando fotos e documentos, o vereador fez uma provocação ao poder público sobre ações de investimento em torno do complexo. Em 2013, quando eu estava como assessor parlamentar na Câmara, eu conheci a história por meio de uma demanda que veio, na época com o vereador que eu trabalhava, o ex-vereador Pelicioli, e pude nessa data, nesse momento específico dessa demanda, conhecer a história do seu Iradi. E fiquei com aquilo por muito tempo e, para mim mesmo prometi, falei, quando eu tivesse a oportunidade de mencionar ele em algum momento, iria mencionar porque me identifiquei com a trajetória, com a história, e vejo que não tem como mencionar a história do seu Iradi sem falar da Roselândia, uma coisa puxa a outra, né? Então, planejei esse grande expediente, deixei de falar nessa situação específica das questões do mandato para trazer ao mesmo tempo, retornar uma pauta que é viva ainda na nossa cidade de Passo Fundo, um sentimento que eu acredito de todos os passofundenses, que é o potencial turístico que a nossa cidade possui. Seja com a Roselândia, com as águas termais, com todos os equipamentos que existem lá, contar a história dele e de alguma maneira poder dividir essa pauta com os demais colegas e levar até o executivo para que ele venha explorar e trazer projetos para aquela área nos locais que sejam possíveis fazer intervenções. O parlamentar destacou ainda a importância do Complexo da Roselândia para o município e para a comunidade passofundense. É um patrimônio histórico da cidade, sem dúvida. Mas a importância também de trazer recursos para Passo Fundo, através das intervenções que são feitas lá. Produção de trabalho, emprego, renda para Passo Fundo, além de ser mais um ambiente à disposição da comunidade para ir nos finais de semana, para ir no meio da semana, passar com a família, com os amigos. Enfim, eu vejo que ele tem uma importância de extrema valia para a nossa comunidade, mas precisa dessa atenção da administração pública. Estou falando de um projeto, quero mostrar para quem está nos assistindo, um projeto, isso aqui, meus amigos, tem mais de 40 anos, entre 30 e 40 anos, desenho pronto. Então eu quero mostrar aqui para a comunidade que está assistindo uns desenhos que a gente teve acesso, dentre vários documentos que o senhor Iradi nos trouxe. Esse é o desenho arquitetônico do projeto. Tem um teleférico lá, tem pessoas que nem sabem disso, um teleférico lá há muito tempo. Está aqui ó, o desenho dele, uma cuia de chimarrão e até a chaleira. Aqui tem um outro complemento do espaço.
Então, assim, gente, a gente está falando de 30, 40 anos atrás, eu nem estava vivo, então eu vejo que esse sonho permanece vivo na pessoa do seu Iradi, mas acima de tudo ele permanece vivo também através deste vereador, que vai incentivar para que outros vereadores e o nosso executivo municipal, empresários e pessoas do segmento, possamos a pensar com carinho o espaço da Roselândia em nossa cidade. Fomenta o turismo, renda e emprego para a nossa cidade. Michel Oliveira reforçou ainda o seu empenho enquanto político, alinhado ao interesse dos colegas de parlamento, em buscar informações sobre as áreas que pertencem ao poder público dentro do perímetro, para que possam receber os devidos investimentos. Bom, a gente precisa rever tudo que já foi feito, porque foi investido lá em outras gestões, já foi investido recurso, principalmente para o estudo técnico das águas termais, né? E o meu pedido de informações, que eu vou protocolar, ele tem esse viés. Saber o que foi feito com isso, que finalidade chegou, em que parte parou esse processo. Porque a gente está falando de algo que já estava em andamento, simplesmente foi interrompido por situações adversas de gestores. Então a nossa ideia com o Grande Expediente é retomar isso. Foi mencionado por colegas aqui da casa que o Executivo já tem planejamento para aquela área lá, né? E é isso que eu quero saber. O que pretende ser investido de agora? Eu tenho ideia de que pode ser retomado o que foi feito com a atualização, digamos, dos estudos técnicos para água termal, dos espaços que ainda são de área verde do município. A gente precisa identificar o que ainda é da prefeitura, o que é área verde de Passo Fundo, o que é de empresário, o que é de morador, e saber especificadamente as áreas que a gente pode, de fato, investir recurso público, seja do município, seja recursos vindos do Estado ou até mesmo recursos federais por meio de emendas aí, de deputados ou até mesmo de editais. Essa possibilidade nós temos de fazer e vamos fazer a partir de agora. Nesta semana, o prefeito Pedro Almeida esteve em reuniões na capital. Em pauta, o retorno das operações do aeroporto Lauro Kurtz, que foram interrompidas pelas obras na pista e no terminal de passageiros. Nós fomos até a Secretaria de Aviação Civil, a SAC, e também até a ANAC, buscar todas as informações. Fomos acompanhados pelo deputado Matheus Vesp e também o deputado federal Alceu Moreira, que nos auxiliaram nestas agendas, e sabemos que nesse momento os técnicos da ANAC que estão em Passo Fundo estão finalizando o relatório que será enviado até a ANAC para análise nos próximos dias. Nós também conseguimos uma agenda muito importante em Curitiba, no próximo dia 26, com o Sindacta, que é o órgão da aeronáutica, que também precisa avaliar o nosso aeroporto para a liberação dos equipamentos. E agora, no final do dia, eu tive a alegria de poder estar junto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, que se comprometeu também de agilizar o processo no governo federal para que a gente possa liberar e ter a volta dos nossos voos em Passo Fundo. Importante dizer que nesse momento eu, como prefeito, estou procurando unir todas as forças, todas as lideranças que têm relação com a nossa cidade, para que possamos avançar rapidamente na liberação da pista e da volta dos voos do nosso aeroporto. Na semana que vem, nós pretendemos também já fazer um contato com as companhias aéreas. Buscaremos reuniões com a Azul, também com a Gol e, eventualmente, outras empresas aéreas que tenham interesse em operar em Passo Fundo. Tenho certeza que nós teremos boas notícias para a nossa comunidade daqui para frente. Também estamos criando, a partir da semana que vem, um grupo de trabalho que vai ser liderado pela Prefeitura de Passo Fundo, com todas estas lideranças, para que a gente possa acompanhar semanalmente todos os encaminhamentos do aeroporto. Então, agora o foco realmente é para que a gente tenha um aeroporto funcionando e, se Deus quiser, todos os voos restabelecidos. E depois do intervalo, você vai ver como foi o debate sobre o Outubro Rosa. Voltamos já.
Das lágrimas da Mãe Preta surgiu uma fonte. Essa é a lenda do chafariz, localizado na rua 10 de abril, esquina com a Uruguai. E dessa fonte, quem bebesse voltaria às terras de Passo Fundo, conforme contavam os primeiros moradores daqui. A primeira construção do chafariz foi realizada pela Câmara de Vereadores em 1863. Após sua construção, a praça sofreu 3 reparos, sendo que a última aconteceu em 1982. Hoje, a água é imprópria para o consumo, mas o local ainda é visitado pela comunidade. A Câmara de Vereadores promoveu uma nova edição do Fórum de Debates com o tema Outubro Rosa. O objetivo foi aprofundar as discussões da campanha e conscientizar sobre o câncer de mama. Estamos promovendo, neste mês de outubro, um momento para diálogo, informação a toda a nossa comunidade, às mulheres e aos homens. Esse tema, o Outubro Rosa, ele não é um tema específico de assunto de mulher. Ele é um assunto de saúde pública, é um assunto que atende e exige a atenção de todos para que todas as pessoas tenham o máximo de informação com o autocuidado. E hoje vamos conversar com pessoas muito qualificadas, pessoas que possuem vivência de conhecimentos técnicos e enquanto pessoas normais, pessoas queridas, que vivem, sentem a emoção de estarem presentes com pessoas que passaram por determinadas experiências, ou mesmo a nossa Orilde, que vai estar aí trazendo o seu depoimento, a sua realidade, tanto como profissional técnica em enfermagem, mas também uma pessoa que venceu uma dificuldade e ela vai trazendo aí o seu depoimento. Todo mês de janeiro sempre ficou naquela folhinha na parede, mamografia. E eu nunca imaginei que um dia eu pudesse ter câncer de mama. Faz 2 anos que eu tive o diagnóstico de mama, foi em novembro de 2019. Foi assim, muito triste, mas superei. Claro, no começo a gente fica bem chateada. Cuidar sempre das pacientes e, de repente, a gente, se vê naquela situação. Mas fiz todo o tratamento que precisava imediatamente. As possibilidades de cura são imensas. Mas quando nós falamos em tratar uma doença estabelecida, a gente fala em tratamentos de alto custo, independente do tipo de câncer que estaremos tratando. E quanto antes o diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico, esses tratamentos são menores, de menor custo, menos mutilantes, de melhor qualidade de vida e de menor custo não só financeiro, mas de menor custo emocional, familiar e de tempo. Nesse momento, assim, na fala do Dr. Álvaro, me veio muito essa questão do quanto muitas vezes o emocional dessas mulheres, já deve ser visto antes, Então, a gente, enquanto profissional da psicologia, é suspeita de falar, mas como é importante o autoconhecimento,
porque o autoconhecimento vai conseguir fazer com que as mulheres tenham uma autoestima melhor, uma autocrítica menor, né, que elas trabalhem o seu autoconceito e tenham relações mais saudáveis, né? O crescimento nos diagnósticos é infinitamente superior ao crescimento da população. Ou seja, nós estamos tendo a exposição continuada das mulheres a fatores de risco para câncer de mama, a ponto de mais mulheres, além do crescimento vegetativo da população, terem câncer de mama a cada ano. Então, isso é um tema de saúde pública, como foi ressaltado. Quais são as formas que nós temos de modificar esse quadro? Tem uma das formas que é não mexendo na incidência da doença, mas melhorando os resultados do ponto de vista de cura, é mamografia todos os anos. A gente recomenda a partir dos 40 anos de idade, apesar do Ministério da Saúde recomendar a partir dos 50 anos de idade. No Brasil, 20% dos diagnósticos de câncer de mama são de mulheres jovens, não é? Abaixo de 50 anos de idade. Então, se nós limitarmos a mamografia só para as mulheres, do ponto de vista do serviço público, não é? De indicação pública, a partir de 50 anos, nós estaremos deixando 20% no mínimo dos diagnósticos de câncer de mama de lado. O maior montante destinado para a segurança pública em toda a história. Esse é o resultado do plano de ações divulgados ontem pelo governo do estado. Serão investidos R$ 280 milhões na compra de viaturas, equipamentos, tecnologia e obras até 2022. A Brigada Militar tem aqui 116, quase 117 milhões de reais, no Corpo de Bombeiros Militar 38 milhões, na Polícia Civil são 86 milhões e no Instituto Geral de Perícias 15 milhões de reais. A parte desses investimentos, a maior parte deles, eu diria, já está, na verdade, com processos em andamento, aquisições de veículos, os processos para a compra da tecnologia, os projetos para as obras que estão aqui previstos já tinham andamento antes mesmo deste anúncio, né? Nós já fomos preparando, organizando para poder fazer esse anúncio em condições de execução. A Secretaria de Segurança Pública tem boa capacidade de execução, então nós estamos bastante seguros de que a maior parte do investimento acontece de fato, né? Seguramente quase que todo ele até o final do próximo ano. É o maior investimento da história recente do Estado na área da segurança pública com seus próprios recursos. Nós estamos falando aqui de investir 2 vezes a soma do que o Estado foi capaz de investir ao longo dos últimos 13 anos. É o dobro do investimento feito nos últimos 13 anos, diretamente com recursos do Tesouro do Estado. O avançar na segurança ele foi pensado a partir das instituições, né? De maneira integrada, como tem sido dentro do RS Seguro, aquilo que é mais importante dentro da atribuição de cada instituição. Então não tem dúvida que todas elas estão dentro do avançar, a questão da investigação para a Polícia Civil, a questão das viaturas, armamento para a Brigada Militar. Nos bombeiros, eu chamo a atenção das 2 escadas automecânicas, que tem até um nome que as pessoas chamam, mas é o nome de uma empresa, né? Mas são escadas, até hoje os bombeiros tinham uma. Então, a aquisição de 2, o material de proteção, de EPI, aos bombeiros militares também é importante. E para o IGP, o investimento todo qualificando, né, a perícia que é fundamental depois do processo criminal. Mas vai ser seguramente um investimento também histórico no sistema prisional, com algumas centenas de milhões de reais aí que serão empregados para garantir por todo o Estado no nosso sistema prisional, além da estrutura, o armamento e também a tecnologia, para superarmos um quadro adverso do sistema prisional gaúcho. Deve vir também uma solução encaminhada para o presídio central de Porto Alegre, aqui, que é a cadeia pública de Porto Alegre, que é, infelizmente, ao longo dos últimos anos, um exemplo triste do que chegou o nosso sistema prisional de deterioração. Então, nós estamos ultimando esses projetos para poder, ao longo dos próximos 15 dias, detalhá-los à imprensa e à população. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. Uma ótima noite e um bom final de semana.